E começou a desobediência civil em São Paulo, porque alguns comerciantes, depois de ter visto imagens do prefeito de São Paulo curtindo o jogo de futebol no Maracanã, entenderam que esse lockdown não passa de uma palhaçada e estão abrindo seus comércios mesmo com as medidas restritivas impostas aí pelos cosplays de ditadores que estão no comando de São Paulo. A gente também teve imagens vergonhosas da esquerda fazendo aqueles protestos fracassados do Fora Bozo, mas assim, eles conseguiram ultrapassar um pouquinho mais o limite da vergonha alheia. Claro que hoje nós não poderíamos deixar de falar sobre o assunto do dia dos últimos tempos, que é a eleição no Congresso, a eleição para presidente da Câmara e para presidente do Senado. Vou passar todos os detalhes aqui para vocês, porque teve mais algumas movimentações aí no final de semana e nem o partido do Nhonho está mais apoiando a candidatura do seu Baleia. Tivemos também aquelas pessoas que ficam nos chamando de gado, fazendo um bando de baboseira, aqueles que saem pela ciência, o seu Drauzio Varela e a Raquel Sherazade. Quero comentar todos esses assuntos com vocês no vídeo de hoje. Então, meu amigo, se você já gostou das pautas, por favor, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo aí nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e de Face. Aproveita para verificar se ainda está inscrito no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, e o Nhonho tá indo embora. E a gente tá tão triste. Começando com essa imagem aí que viralizou na internet, e não é por menos, né? Porque nós temos o prefeito Bruno Covas curtindo ali um joguinho de futebol lá no Maracanã, e além de tudo é pé frio porque o time dele perdeu o time do Bolsonaro. Deve ser muito triste essa vida aí do Covas, né? Pois então, mas ele respondeu, porque claro, a internet começou a mostrar a hipocrisia, ele fecha comércio, fecha um monte de coisas na cidade e vai curtir o joguinho de futebol. O nome disso é hipocrisia, a arte de mandar os outros fazerem aquilo que você não faz. E ele teve a audácia de responder isso daqui numa entrevista para o Globo. Covas vira alvo de críticas nas redes sociais por ir a estádio ver a final da Libertadores. Só que tem um pequeno problema aqui. As críticas não é porque ele foi ao estádio, é porque ele quer que todo mundo fique em casa enquanto ele vai ao estádio. Conseguem compreender a diferença? Vamos continuar. Prefeito disse que pagou o preço por passar horas inesquecíveis com o filho e reclamou da hipocrisia generalizada. Ele deve ter feito uma autocrítica, porque no caso o hipócrita é ele, né? Quem quer que as pessoas fiquem em casa é ele. Enfim, ele disse isso daqui, ó. A lacração da internet resolveu pegar pesado. Depois de tantas incertezas sobre a vida, a felicidade de levar o filho ao estádio tomou uma proporção diferente para mim. Ir ao jogo é direito meu, é usufruir de um pequeno prazer da vida, mas a hipocrisia generalizada que virou nossa sociedade resolveu me julgar como se eu tivesse feito algo ilegal. Todos dentro do estádio poderiam estar lá, menos eu. Quando decidi ir ao jogo, tinha ciência que sofreria críticas, mas se esse é o preço a pagar para passar algumas horas inesquecíveis com meu filho, pago com a consciência tranquila. Mas é um baita de um hipócrita. Quer ver, por exemplo, agora eles estão limitando o número de pessoas que pode ir a estádio, que pode ir à loja, né? O seu Bruno Covas estava lá. E quantos pais não puderam assistir ao jogo com os filhos porque o estádio tem ali uma capacidade limitada graças a essa história toda aí de fraudemia. E detalhe, estamos falando aqui de pessoas saudáveis. Todos sabemos que o Bruno Covas enfrenta aí uma luta contra uma doença terrível e ele é grupo de risco. E outra, se não poder levar o filho ao estádio, ninguém aqui está questionando direito. Tem direito, eu acho que todo mundo deveria ir, não só o senhor e algumas poucas pessoas privilegiadas, né? Mas enfim, se ele acha ruim não poder
poder levar o filho ao estádio, imagina aquele pai que perdeu o emprego e não tem comida para dar para o filho, graças a essa palhaçada de ficar adotando medidas que não têm nenhuma comprovação científica. Até agora, eles não apresentaram os estudos da eficiência dessas medidas que eles estão tomando. E é claro que toda ação gera uma reação. Olha só o que começou a acontecer. Tradicional restaurante de São Paulo, Ponto Chique, abre mesmo em meio à restrição. Sócio afirma que tomou decisão após ver prefeito Bruno Covas foi ao jogo no Rio. Pois é, e não foi só ele. Teve mais uma outra pizzaria, uma hamburgueria e uma pizzaria. Tem mais alguns comércios que estão aderindo. E é aquilo que eu venho falando desde o início do ano passado. Se toda a população resolver desobedecer às tais medidas restritivas, não tem como o governador e o prefeito segurarem. A pergunta que fica é até quando que as pessoas vão aceitar perder aí a sua dignidade, o seu direito de ir e vir em virtude de medidas que nem comprovação científica tem. Complicado, né? Passemos para Drauzio Lacração Varela, que agora deu essa declaração aqui que está culpando o Bolsonaro pelo crime de disseminação de epidemia. Pela natureza do cargo que ocupa, os absurdos que ele fala e a indignidade dos exemplos que dá, o presidente da República tem sido o grande responsável pela disseminação da epidemia. É legal que eles são sempre assim bem genéricos, bem vagos, porque se eles especificarem, a população vai ver que são um bando de hipócritas. E é muito engraçado ver Drauzio Varela, né, que ele defende a ciência, lembrando que foi ele que usou o termo gripezinha no início de toda essa fraudemia. Mas enfim, eles ficam falando em ciência, e aí a ciência vale para algumas horas, né? Quando quer propagar a narrativa, eles pegam a ciência e jogam pro ar e postam isso daqui, ó. A candidíase atinge até 75% das pessoas com vagina. Olha, de acordo com a ciência, quem tem esse órgão genital aqui é mulher. Mulheres que têm útero, mulheres que têm vagina. Aí, para lacração, não, aí a ciência não importa mais. Estão vendo como é uma tremenda de uma hipocrisia? E outra que resolveu lacrar, que vive chamando de gado, né? Os eleitores do Bolsonaro são gado. Foi a Raquel Sherazeda que postou essa foto aqui, que para mim, assim, ó, é o ápice ou da sem vergonhice ou da burrice, né? Ou a pessoa tem que ser burra ou sem vergonha para postar uma foto dessa e achar isso daqui interessante. Porque assim, vamos supor, tá? Que essas máscaras realmente barrassem 100% o tal do Xing Ling vírus. Com esse contato aí, ia acabar esse negócio de barreira. E outra, vocês acham que essas pessoas irão dormir uma ao lado da outra depois de ter casado com a máscara? Bom, é tanta loucura que eu nem duvido. O que vocês acham? Fala pra mim aqui nos comentários. E agora passando para a vergonha no crédito e no débito que a esquerda passou, porque eles resolveram fazer mais uma manifestação. Olha só. Protestos contra o presidente Jair Bolsonaro movimentam a esplanada dos ministérios. Aí pensa, movimenta a esplanada dos ministérios. Nossa, tinha uma multidão. Não, tinha isso daqui. Olha que cena mais patética, né? E eles já pegam, assim, esse ângulo que é para não aparecer o que tá no entorno, porque é meia dúzia de gato pingado. E outro detalhe, desperdiçando comida. No meio de uma crise dessas, pessoas fazendo esse tipo de coisa com comida. E aí, ó, esse outro aqui, fizeram teatrinho. Não tem nem 50 pessoas para fazer um teatrinho na esplanada dos ministérios. E querem falar que movimentou. Aí fizeram toda aquela encenação teatral e teve mais essa outra ser sem noção aqui, passando vergonha mais uma vez. Os protestos, ultimamente, que realmente tiveram movimento, foi os que estão pedindo o fora calcinha tochada lá em São Paulo. Quando fala em fora Bolsonaro, vai só esse monte de pessoa que tem, né, probleminha aí, que não regula muito bem e que agora ainda resolveu fazer protesto desperdiçando comida. E agora vamos para o assunto mais importante, porque chegou o dia que finalmente a gente está falando disso aqui já há alguns meses no canal, né? Vamos começar pela eleição na presidência do Senado. A eleição da mesa e abertura do ano legislativo acontecem segunda e quarta.
4 senadores disputam a presidência do Senado para os próximos 2 anos. O Cajuru sem noção, o Major Olímpio fora da casinha, o Rodrigo Pacheco, que muito provavelmente vai ser o cara que vai ganhar. É uma Brastemp? É maravilhoso? Não, mas é o que temos para o momento. E a Simone Tebet, que tá mais desmoralizada que Kenga usando lingerie velha, né, meus amigos? Ainda tem a possibilidade de novas candidaturas serem registradas, mas eu acho isso difícil. Então, vai ter uma reunião preparatória na segunda-feira, né, que pode ser aberta com quórum mínimo de 14 senadores, o equivalente a 1/6 da composição do Senado. Essa reunião está marcada para as 14 horas de hoje, mas a votação só começa com a presença da maioria absoluta da casa. Vamos acompanhar. E como eu falei para vocês, né, a Simone Tebet, ela tá tão desmoralizada que nem o MDB, que é o partido dela, está apoiando a sua candidatura. Mas ela bateu o pezinho, né? Não, eu vou ser candidata mesmo assim. Pois bem, vá na sombra. E aqui está, ó, a disputa parece favorecer o lado de Rodrigo Pacheco. Virtualmente já conseguiu 48 votos de apoios declarados até agora. Para ser eleito é necessário ao menos 41 votos. Tebet começou sua campanha depois e angariou 29 senadores apoiando sua candidatura. Ai, seria a primeira mulher. Tanto faz se é homem ou se é mulher. Eu quero só uma pessoa que não fique travando as pautas. E, por exemplo, paute o impeachment dos ministros do STF que tá lá criando mofo. Acho difícil que o Rodrigo Pacheco vá fazer esse tipo de coisa, mas enfim, a esperança é a última que morre. Agora, se o Rodrigo Pacheco já conseguiu 48 votos declarados, é praticamente certo que ele será o próximo presidente do Senado. Vamos acompanhar essa votação. E agora passando para a Câmara dos Deputados. Adeus, nhonho. Definidos os horários para a eleição da mesa diretora da Câmara, partidos poderão formar blocos até o meio-dia. Então, até o meio-dia de amanhã ainda pode ter mais... Até o meio-dia de hoje, né? Até o meio-dia de hoje ainda pode ter mais algumas movimentações. Prazo de registro de candidaturas vai até às 17 horas e a sessão vai começar às 19. Então, provavelmente, vamos aí até altas horas nessa eleição que promete fortes emoções. E o Democratas, que é o partido do nhonho, marcou para ontem uma reunião. Reúne executiva para definir se fica com baleia, muda para lira ou adota neutralidade na Câmara. E aí eles decidiram que não vão mais apoiar o Baleia. Parece que o Baleia encalhou, hein? Mas também ainda não disseram que vão apoiar o Arthur Lira. Por enquanto, o Democratas resolveu ter uma postura de neutralidade, mas enfim, já dá para notar que deu ruim aí, né, nhonho? Deu ruim, seu Baleia. Pois é, que coisa. E o nhonho, já sentindo o fim do seu reinado, estava dando potes com bumbum esse final de semana no Twitter e postou isso aqui, ó. Destruíram as faixas de apoio ao Baleia Rossi na esplanada dos ministérios. Isso tem nome: racismo. E é contra esse tipo de atitude de gente que estamos unidos. Se os bolsonaristas estão tão confiantes com a vitória do candidato Bolsonaro, por que agem assim? Então, assim, né? Ele tá acusando o bolsonarista. Você tem imagens, ele pode provar essa acusação que ele tá fazendo, porque assim, se a gente voltar um pouquinho atrás, a gente vai lembrar que, por exemplo, durante a campanha presidencial, teve uma militante lá que fez uma suástica na própria barriga e acusou os bolsonaristas. Como é que a gente vai saber que esse não é um outro ataque de false flag, né? E outra coisa, aqui vocês podem ver a banalização desse termo fascismo. O que é o fascismo? É um regime totalitário que prega que o Estado tenha muito poder para interferir na vida do cidadão. Em linhas gerais, basicamente é isso, né? Tudo no Estado e nada fora do Estado, como dizia aí o Mussolini. Então, quero perguntar para o seu Rodrigo Nhonho Botafogo Maia o que significa isso daqui. Cercando ali a casa do povo. Isso daqui, sim, é um típico quadro de fascismo. O que o nhonho, sentado com aquela bunda gorda dele na presidência da Câmara, ficou fazendo durante todo esse tempo, travando as pautas que a população pedia. Muitas delas. Travou, inclusive, CPIs, que eu mostrei para vocês aqui em outros vídeos, relativos a crimes cometidos contra crianças em ambientes virtuais. Pois é,
né, seu nhonho? Ainda queria rasgar a Constituição para se manter. Um milagre o STF não permitiu. Ele queria ficar lá ad infinitum. Mas hoje é o último dia do seu reinado. Hoje é o início da queda. Eu comentei em um vídeo na semana passada que o Dória parece que vai querer que ele trabalhe lá na Casa Civil. Vamos ver, ele tá prometendo fazer uma frente ampla contra o Bolsonaro, pipipi, popopó. Mas aqui nós temos uma preview do que irá acontecer com o seu nhonho. E agora não vai mais ter aviãozinho especial. Vai ter que sentir o calor do povo. Olha como é que o pessoal estava recebendo os deputados ontem no aeroporto de Brasília. Se um porco em 2 anos fez um estrago no Brasil, imagina uma baleia. Eu fico imaginando o calor do povo recebendo o nhonho aí de novo na vida de uma pessoa comum que frequenta aeroportos e fica muito mais perto do calor humano e do carinho da população. Aguardamos ansiosamente. É claro que amanhã eu vou voltar comentando, né, como é que foi toda a história aí da eleição do Senado, da Câmara. Lembra, em 2019 teve até roubo de pastas. Então vamos fazer um grande balde de pipoca e ficar assistindo toda essa eleição de olhos bem abertos, porque a gente sabe que a esquerda sempre tenta, né, aquela jogadinha maliciosa aos 45 minutos do segundo tempo. Então, por hoje era isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Quero saber o que vocês acham de todos esses assuntos que eu falei. Deixa um comentário aqui embaixo. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Fiquem todos com Deus. Beijo e até a próxima. Fui!